Olá, eu sou Silmara Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada e o papo de hoje é sobre uma ferramenta terapêutica bem delicada para a gente poder compreender ela um pouco melhor e tirar ela dessa visão marginalizada que foi criada historicamente de uma forma muito proposital. Importante a gente ter clareza sobre esses processos históricos que vão destituindo os nossos saberes, a conexão com algumas ferramentas que já vinham principalmente dessa ancestralidade feminina, intuitiva, que sai dessa via um pouco mais científica, porque está muito conectada com os processos de aproximação da natureza, com a aproximação da nossa intuição. Então é importante a gente delimitar esse espaço histórico para falar sobre o tarô como ferramenta terapêutica. Importante também a gente pensar que por muito tempo o tarô ele tem uma história aí que não se sabe muito bem exatamente quando começa, mas data de pelo menos 600 anos de trajetória, de aplicação, de construção. E o tarô, na verdade, ele é um sistema, de uma certa forma, um sistema filosófico que tem algumas variações dentro dessas possibilidades de construção de símbolos e ferramentas, porque existem vários tipos de tarô que depois foram se desenvolvendo, principalmente hoje, muitas linhas que tentam codificar uma determinada filosofia dentro de algumas simbologias específicas. Então tem os tarôs que são mais tradicionais, como o próprio tarô de Marselha, mas você tem alguns outros tarôs que você também pode utilizar dentro da sua caminhada, dentro da sua jornada, são tão significativos e simbólicos e profundos quanto esses tarôs mais tradicionais, justamente por conta dessa ressignificação que está se fazendo, principalmente dentro dessa visão como processo terapêutico, de se aproximar, né, se reaproximar dessa ferramenta que foi tão utilizada pelas nossas antepassadas, né, tão desenvolvidas também por elas. A gente tinha muitas sacerdotisas, o tarot está muito conectado com o feminino nesse sentido, de sacerdotisas que detinham essa sabedoria, que detinham, entre aspas, esse poder, que na verdade ele é muito mais prático, né, e sensorial do que necessariamente místico. Então o tarot ele vem principalmente ganhando força pela ressignificação que o Jung vai fazendo dos arquétipos, entendendo que somos conectados enquanto humanidade por um inconsciente coletivo. Então a gente tem o nosso processo de consciência e de inconsciente, e isso converge, isso conversa, dialoga com o processo do inconsciente coletivo. E dentro da trajetória do tarô, a gente tem, na verdade, uma grande jornada da vida. A gente vai trabalhar ali com questões dos ciclos de morte, nascimento, renascimento, movimentos de ruptura, alianças. Então são vários processos que todos nós, seja em qualquer cultura, em qualquer época, em qualquer tempo, vai vivenciar dentro da sua jornada de vida. Entender esses processos como ciclo, que é o que nos conecta com todos os outros seres humanos nesse planeta, independente, como eu disse, da nossa história, da nossa cultura e do nosso tempo, vai ser uma grande ferramenta para que a gente possa entender o processo que a gente está vivenciando, reafirmar os processos, né? Entender se aquele processo de decisão que a gente está tendo é o mais assertivo para o momento, porque realmente os arquétipos, com as suas simbologias e com o seu processo de conexão com o nosso inconsciente, vai permitir que a gente tenha um diálogo muito mais do que com as cartas, mas através das cartas, muito mais com a gente mesmo. Então eu falo que o espaço do diálogo com o tarô é um espaço muito do diálogo interno. Por mais que tenha uma condução da pessoa que está fazendo a consulta para você e abrindo as cartas, existe muito um processo que acontece entre o consulente e as próprias simbologias que vão ativando campos de percepção, que vão ativando potências desses arquétipos durante esse diálogo e essa consulta. Em algum momento eu tive dentro da minha vida essa visão marginalizada do tarô, como se fosse uma ferramenta utilizada para charlatanismo ou que não tivesse nenhum rigor que a gente pudesse considerar efetivamente como algo que pudesse nos auxiliar, né, que fizesse parte de uma grande mentira. E na verdade hoje eu entendo que esse processo de significação ele foi muito mais direcionado por um processo histórico de marginalização do saber, do feminino, principalmente quando a gente volta para culturas indígenas, africanas, né, de mulheres que eram muito conectadas com a natureza, com os processos de se relacionar de uma forma íntima com a natureza, quando a gente fala de ervas, banhos, chás, essa aproximação da floresta, que também vai sofrendo a mesma marginalização que o tarô, como se fosse algo popular, algo que não se deve
considerar, porque está distante do que é científico. E existiu um processo histórico de cientificismo, que também foi importante, também tem sua validade, mas que de uma certa forma acabou gerando um outro extremo, onde só o que é racional, só o que é científico, só o que é controlável tem validade, e aquele saber que era mais antigo, que estava conectado com o sensorial, com os processos intuitivos, vai perdendo o seu valor dentro desse processo. Fora a significação que vão fazendo no episódio de Caça às Bruxas, por exemplo, da Idade Média, de pegar todos esses saberes das mulheres e colocar como algo realmente, talvez mais do que marginalizado, né? Como se fosse algo mais endemonizado também. E isso vai ter uma repercussão muito forte dentro da nossa psique, no sentido de se relacionar com essas ferramentas. Hoje, ainda bem que esse processo está sendo ressignificado, a gente tem muito mais ferramentas de tarô, muito mais sistemas, né, que vão tentar organizar essas simbologias para tentar colocar alguma ordem nesse caos dos processos internos e que a gente vai poder utilizar também como uma autoconsulta. Quando eu tive uma primeira experiência, há mais ou menos uns 7 anos talvez atrás, de 5 a 7 anos atrás, eu tive uma experiência bem profunda de conexão com essa ferramenta. Eu já gostava, eu me lembro desde a adolescência, assim, de ser uma ferramenta que eu gostava muito, apesar de não entender muito bem, mas essa questão das cartas, das imagens, já mexia comigo de alguma forma, já comunicava comigo de alguma maneira. E aí, convidada por uma amiga, eu fui participar de uma mesa, meio que um café com tarô entre amigas, de uma forma despretensiosa, e ali tive uma grande surpresa de como, através das perguntas que eu ia fazendo, o tarô me respondia com momentos muito pontuais sobre a minha parte profissional, sobre o meu relacionamento, sobre a minha vida pessoal, e realmente me deu um grande direcionamento naquele momento, a ponto de eu chorar na mesa e começar a entender algumas questões que eu estava já meio que intuindo, mas não tinha muita certeza. Então o tarô ele vem também como se reafirmador de caminho. Não é incomum durante uma tiragem de cartas você ter a impressão de que, mas eu já sabia disso, mas eu já estava intuindo isso, eu já estava mesmo pensando algo nesse sentido. Então, muito do que ele revela vai em consonância com aquelas nossas intuições, com aquelas questões que a gente meio que já estava percebendo, mas é preciso esse momento de parar e olhar para as nossas questões internas com um pouco mais de profundidade. Isso vai auxiliar a gente a redirecionar os nossos caminhos, a confirmar caminhos, a entender como que está a energia daquele momento, que muitas vezes você quer fazer uma determinada mudança, dar um determinado passo, e quando você observa e faz uma leitura de como que está o aspecto energético ao seu redor, no seu processo externo, se realmente é o momento. Né? Já tive momentos de falar, eu preciso ir lá resolver tal coisa, e eu tirar as cartas do tarô e ele me mostrar que cartas que estavam remetendo ao processo de ainda está sendo gestado alguma coisa, não é o momento de falar, não é o momento de agir, e aí logo na sequência da mesma semana novos processos se revelarem e confirmarem que realmente eu não precisava ter falado, eu não precisava ter me posicionado naquela situação, naquele momento, porque outras coisas estavam por vir e não seria eu a pessoa que deveria agir, era uma outra pessoa. Só para dar um exemplo assim muito pequeno de experiências que eu já tive com o tarô, seja tirando como consulente, seja tirando para outras pessoas, né? Como aquela que coordena a ferramenta naquele momento, que aciona, né, esses processos. E aí acho que é muito importante poder falar que o tarô, ele tem essa possibilidade de a gente ressignificar isso para poder entender esse processo como ferramenta terapêutica, e também tem um processo muito importante que é como a gente chega até a mesa de tarô para poder abrir e para poder fazer as nossas perguntas. Existem perguntas que elas são muito pobres e que elas não são nem dignas de uma ferramenta com tamanha grandiosidade. Você chegar, por exemplo, num tarô e perguntar: eu queria saber se eu estou sendo traída, por exemplo. É uma pergunta muito pequena, porque não chega no âmago da questão, não chega no cerne do problema. Quando, na verdade, se você perguntar, né, fizer uma reavaliação desse seu processo, dessa relação que te leva a ter esse tipo de desconfiança, que te leva a ter esse tipo de pensamento, talvez seja mais profundo e mais produtivo você entender o que você precisa fazer nessa relação, como você precisa conduzir essa relação. Talvez sejam perguntas que te deem mais profundidade no sentido do que vai fazer sentido para você, do que vai fazer realmente você tomar algum direcionamento dentro daquela área da sua vida. Lembrando também que você pode perguntar por áreas da sua vida, o seu processo espiritual, o seu processo de saúde, profissional,
pessoal, relacionamento, família. Então, todos esses aspectos, amigos, todos esses aspectos, né, os diferentes aspectos da nossa vida podem ser revelados, podem ter orientações que são muito valiosas. Lógico que eu estou falando aqui de um processo muito mais voltado para caminhos do que necessariamente para adivinhação, apesar de saber que existem mulheres, eu falo principalmente mulheres porque para mim o tarot está muito conectado com esse processo intuitivo e muito mais feminino, né? Mas também isso não quer dizer que homens não possam fazer a utilização da ferramenta, mas eu sei que existem pessoas que têm mesmo um processo diferenciado de clarividência, de clareaudiência, de conexão com outros campos que não vem ao caso falar nesse momento, né? Assim como também a gente tem processos que a gente precisa tomar cuidado e sempre ter uma referência com quem é a pessoa que está, né, trazendo pra gente essa ferramenta e como ela se relaciona com essa ferramenta no sentido da legitimidade, da profundidade e tudo mais, porque tudo isso vai fazer sentido e muita diferença na relação que você vai ter durante essa consulta. Uma outra coisa muito importante é de que a gente pode se relacionar de uma forma de tiragem pessoal também. Muita da minha relação com o tarot começou nesse sentido também. Quando eu me aproximo das cartas, quando elas começam a fazer sentido, a primeira coisa que eu quero é ter as minhas cartas, é começar a fazer as minhas experiências e estudar com um pouco mais de profundidade. Então, tirar para você mesma também é uma forma de estudar. Então, esse vídeo ele fala um pouco sobre a relação de quando você procura uma consulta com o tarot para que você entenda que ferramenta é essa, mas que também você possa, aquelas que têm essa maior aproximação, que você possa se apropriar desse método como um método de autocuidado também, de autoconsciência, de despertar ali para aquele seu processo pontual naquele momento. Eu quero sentar comigo mesma, tirar alguns símbolos e ficar refletindo aqui como se fosse um processo meditativo sobre determinadas questões. Lógico que é sempre importante pontuar que uma visão que a gente tem num determinado momento quando a gente vai pro tarô, às vezes é influenciada pelo que a gente quer ver, e aí a gente às vezes não quer ver e acaba não vendo algumas coisas que estão sendo demonstradas ali. Então sempre é importante quando vem essa pessoa de fora que tira, que te diz, né, que te traz algumas chaves do que a autoconsulta, mas a autoconsulta ela vai ter um papel importantíssimo nesse sentido também meditativo, de conexão com a nossa intuição, até você ir se apropriando desse processo e as que vão se familiarizando com isso podem começar a tirar para outras pessoas, amigos, parentes próximos, no sentido de fazer realmente um exercício meditativo, um exercício da nossa intuição. Então hoje eu quero aproveitar e apresentar algumas ferramentas, alguns tarôs que eu tenho aqui. Eu acho que a coisa mais importante antes de falar efetivamente do tarô é poder contar um pouquinho sobre alguns elementos que a gente precisa ter na hora de tirar as cartas. E o primeiro elemento que eu vou falar é sobre a toalha onde você vai dispor as cartas, seja para fazer a consulta, seja para depois guardar essas cartas. É importante que, na verdade, não tem um segredo nisso, é só importante que você tenha esse pano, essa toalha, e que você faça utilização somente para tirar as cartas. Então eu tenho um aqui, que é só para poder ilustrar. Hoje tem muitas dessas toalhas, assim, né, de baralho cigano. Essa daqui é do Sagrado Feminino. Eu gosto bastante dela, mas você pode ter de qualquer cor, pode ser branco, pode ser da cor que você preferir, com o desenho que você preferir, aquilo que fizer sentido para você. Nessa intenção de que você vai sempre tomar cuidado com isso para você guardar as suas cartas e para você poder estender na hora de tirar, para você não tirar em cima da mesa de qualquer forma, porque o tarô ele obedece aí uma certa ritualística, né? Tanto para você fazer uma limpeza energética, para você acionar a força do tarô, para você se relacionar com essa ferramenta de uma forma mais profunda. Então ele exige uma ritualística, a gente vai fazer um outro vídeo depois falando só sobre a ritualística e sobre os elementos que você vai utilizar. Nesse primeiro momento o que eu quero mesmo é apresentar alguns tarôs, alguns sistemas que eu utilizo para que você possa ver se alguma coisa te chama, se faz sentido para você, de repente até para você adquirir o seu próprio tarô. Existem muitos tarôs, na verdade eu sou uma apaixonada por tarô, então eu tenho vários, eu nem vou mostrar todos, mas tem alguns que eu acabo utilizando mais como ferramenta mesmo de consulta, e alguns eu gosto de ter para momentos pontuais, e outros eu gosto de ter para poder estudar aquele sistema com um pouco mais de profundidade, mesmo que futuramente, né? Então, um tarô que eu gosto muito, que foi o primeiro que eu tirei, assim, e que me ajudou e que um dos que eu mais utilizo hoje, é esse daqui. Vocês vão ver aí, que é o Oráculo das Deusas.
E aí ele vai ter diversas cartas, é uma mais linda do que a outra, assim. Eu vou ir passando algumas aqui enquanto eu vou falando, né? Ele é um tarô que ele vai trabalhar só com arquétipos femininos, de deusas de diversas culturas, de diversas épocas, diversos tempos. Então ele vai fazer uma mistura e algumas inclusive vão se relacionando, né, dentro desses arquétipos. E eles são cartas que elas têm inclusive uma palavra-chave. Eu gosto muito de tarô que tem palavra-chave para quem está começando, porque de uma certa forma vai te auxiliando no estudo, na lembrança do qual que é o significado daquele arquétipo. É sempre importante quando você está trabalhando com uma carta, você aprofundar a relação com as simbologias, olhar as cores, né, olhar os elementos que tem dentro da carta, porque todas essas simbologias elas vão ser chaves de interpretação. E a palavra-chave então vai auxiliar muito. Você conhecer a história dessa deusa que está sendo trazida dentro desse arquétipo também vai auxiliar. Então tudo que você tiver de informação para complementar o sistema vai te auxiliar. Muitos dos tarôs hoje eles vêm acompanhado com um livrinho que é um ponto de partida. Na verdade, nem tudo que está ali vai caber naquele momento e também muita coisa que cabe no momento não está no livro. Então é muito importante fazer mesmo esse exercício de abertura para esse processo intuitivo, do que você vai percebendo, do que você vai sentindo, do que você vai ouvindo. Né? Às vezes você quer falar, às vezes está tirando para alguém, você quer falar alguma coisa que você não sabe nem de onde está vindo, porque a questão do que vai acontecendo no momento é como se fosse um portal que se abre naquela consulta. Então esse tarô das deusas é muito bacana nesse sentido de direcionamento de caminhos, principalmente quando a gente vai tentar entrar em conexão com o ciclo da nossa lua, a nossa menstruação, entender os processos que a mulher vivencia. Então esses arquétipos femininos falam muito desse universo do feminino, mas também não é só para mulheres. Eu tiro muito esse tarô também para homens, porque independente dele falar desses arquétipos que estão conectados com essa força do feminino, o feminino é um processo que habita, é uma energia que habita tanto o corpo masculino quanto o corpo feminino. Então, a mulher tem dentro dos seus arquétipos nuances da energia feminina e nuances da energia masculina. A mesma coisa os homens. E é preciso que a gente faça um trabalho de entender essas forças e colocá-las em uma grande harmonia para que a gente esteja num processo equilibrado. Então, esse tarô eu gosto muito, tiro muito ele. E também você pode fazer um exercício assim, quando você está conhecendo as cartas, você pode ir tirando uma por dia, você faz o processo de consagração, depois eu vou fazer o vídeo explicando como você faz a consagração do tarô. Você pode ir tirando uma por dia e ir se relacionando, e lendo aquela carta, né? E vai fazendo ao longo do processo, depois começa de novo, até você entender quais são os formatos que você pode tirar. E aí quando eu falar de consagração, eu vou passar provavelmente uma ou dois formatos que você pode disponibilizar as cartas na hora da leitura. E muitos dos livrinhos também trazem dicas de como que você faz a consagração, de como que você faz a limpeza, de como que você faz a disponibilização das cartas na hora da tiragem. Tudo isso vai ser importante no processo dessa relação com essa ferramenta. Um outro tarô que eu utilizo muito é o tarô do Osho. Ele também é um tarô que ele vai trazer palavras-chave que vão auxiliar muito no processo, só que ele é um sistema específico. O tarô do Osho ele vai trabalhar dentro das filosofias, dentro da filosofia e do modo de ver a vida que está conectado com a filosofia do Osho. Então, esse daqui é uma experiência à parte, assim. Aqui até acabou saindo a carta do próprio mestre aqui, né? Conforme eu fui mexendo. E ele vai trazer, assim, palavras-chave que são bem interessantes. E o livrinho também vai falar da simbologia da carta e vai falar sobre a relação que o Osho tem com aquela simbologia. Então isso vai aprofundando. São bastante cartas, ó. Né? Esse sistema ele é bem completo e ele vai conversar de uma forma bem profunda, assim, quando a pessoa quer saber sobre o desenvolvimento da consciência dela, sobre o caminho espiritual. Ele pode ser tirado para todos os campos, mas para mim ele dialoga especificamente com esse campo, né? O campo do desenvolvimento da consciência, o campo de você realmente se olhar dentro dessa sociedade e entender os movimentos, né? Por exemplo, aqui, ó, quando ele fala da necessidade do movimento da celebração, né? Então você vê aqui as moças, né, celebrando a chuva, celebrando o renovar dos tempos. É uma carta que você vê aqui no triângulo, que ela é uma carta do elemento água por conta dessa cor e ele tem uma forma específica de organizar esse sistema dentro desses 4 elementos, que geralmente são os 4 naipes,
né? Ele identifica um deles como o elemento água, conectando muito com a emoção e falando dessa fluidez de emoção. Então é bem interessante movimentos que a gente, por exemplo, chega na exaustão, e aí a carta é bem simbólica nesse sentido, né? De mostrar ali como se fosse um processo que está cheio de máquinas, um monte de coisa quebrada e a pessoa com uma cara, né, bem cansada, bem exaurida. Movimentos que ele atenta muito para isso, né, de quando você precisa descansar, de quando você precisa sair dessa questão do fazer externo, de acumular atividades. Você precisa parar também, olhar para dentro, para criar esse espaço de silêncio, criar esse espaço de recuperação de força também. Isso e muitas outras coisas, né? Ele vai colocar. Então, são 2 tarôs que, para você iniciar uma jornada, eles são bem didáticos, por conta das palavras-chave, por conta da forma como são construídas as simbologias, e também por conta do livro como acessório, no sentido de construindo essa compreensão. E não tem segredo, o tarô você vai tirando, 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 quanto mais você tirar e mais se relacionar e mais estudar, maior vai ser a sua potência de compreensão daquela simbologia e mais longe você vai conseguir entrar no mistério do símbolo e no significado quando ele aparece dentro de uma organização de cartas. Um outro tarô que eu gosto muito, esse daqui ele já está mais conectado com o tarô tradicional, dentro de um outro sistema de símbolos mais conectado, que ele chama na verdade o tarô das bruxas, mas não é um tarô que... Porque tem um tarô das bruxas que ele vai trabalhar com arquétipos de femininos voltados para as bruxas, né? Esse daqui não, ele é o tarô das bruxas porque ele tem essa triluna aqui, mas ele vai trabalhar com todos os naipes. Esse tarô em especial eu acabo trabalhando mais com os arcanos maiores, porque eles vão estar conectados bem com o tarô tradicional, os 22 arcanos maiores da trajetória lá que começa do louco, do mago, do carro, da torre, de todas essas trajetórias mais essenciais desses arquétipos, que foram os arquétipos estudados pelo Jung. Então a gente consegue ter uma profundidade de conexão dentro dessa linha mais tradicional. Eu acabo não utilizando muito os arcanos menores, porque ele realmente depende de um estudo bem específico. Um outro tarô que eu gosto para tirar em momentos bem essenciais, são 2 tarôs que eu vou meio que colocar eles juntos, eu vou mostrar o livrinho deles, que são as cartas xamânicas e as cartas do caminho sagrado. Os 2 livros foram escritos pela mesma antropóloga e eles têm uma profundidade assim impressionante, porque ela faz um resgate dentro da visão antropológica mesmo que ela trabalha, de resgate das histórias e das tradições e das memórias voltadas para os povos indígenas, aqui muito conectado com os indígenas norte-americanos, e ela vai fazer esse resgate dos rituais. Então, as cartas do caminho sagrado, cada carta, ela vai remeter a um ritual, e aí dentro do livro ela vai contar, e aí realmente são histórias bem profundas, ela conta com uma riqueza de detalhes. Você lê aí 2, 3, 4 páginas, dependendo da carta, e ela vai falar sobre o significado ou daquele instrumento ou daquele símbolo dentro da tradição indígena, e também vai despertar histórias que foram contadas, né? Então, por exemplo, a Tenda da Lua, que é uma carta específica, né? Ela também tem algumas palavras-chave, ó, reconciliação, não, recolhimento. Então, a Tenda da Lua, por exemplo, só para vocês entenderem, algumas tradições de algumas tribos indígenas, eles tinham essa Tenda da Lua, que era uma tenda para onde a mulher se recolhia no momento da menstruação. Então, quando ela ficava menstruada, ela era apartada da tribo para ela ficar ali sendo cuidada pelas mulheres anciãs e vivenciando o processo com esse sangramento. Então, isso permitia que naquele momento elas fossem alimentadas por histórias, por compartilhar de saberes, pelo cuidado, porque elas eram meio que afastadas das atividades, né, da tribo, da rotina diária, para poder vivenciar esse processo que eu falo que é um processo de entrada na caverna mesmo, né? De você se sentir dentro de um processo mais profundo, mais místico, mais conectado com o seu interior, mais conectado com os saberes ancestrais, com o próprio movimento da lua. Então era um momento de profunda reflexão. Então é uma carta que vai falar do recolhimento. E muitas vezes quando ela sai, dependendo da posição que ela sai,
ela está indicando essa necessidade de parada, de recolhimento, de, né, se afastar um pouco para poder se alimentar, se renovar, para poder partir para a ação. Então, dependendo da pergunta que você faz, do movimento, ela tem um direcionamento nesse sentido. Essa daqui que eu mostrei foi as cartas do caminho sagrado, e as cartas xamânicas, elas são desenvolvidas dentro de uma visão dos totens, dos animais de poder. Então, o indígena, ele tem muito essa aproximação da natureza e ele observa muito como que é a forma e o comportamento e a forma de se relacionar dos animais com a natureza, com as outras espécies, dentro da sua própria organização, da sua própria espécie. E aí, então ela vai trabalhar exatamente isso. Então, são arquétipos aqui que estão relacionados com esse estudo, né, dos animais. Ele não tem palavras-chave, esse daqui. E aí, o interessante é você tirar. Geralmente, quando eu tiro esse, eu tiro uma carta só, porque a carga de simbologia que traz é tão profunda que é como se fosse um estudo antropológico mesmo. E aí tem uma relação de que quando você tira a primeira vez, que você aciona a força da carta, a primeira carta que sai, eles consideram que seria o seu animal de poder, que na verdade são como se fossem forças, arquétipos, forças, potências que você pode evocar em algum determinado momento da sua vida. Então ela vai explicar no livro como que vive esse animal, quais são os hábitos que a gente observa dele, como que ele se alimenta, como ele age na natureza, para observar isso como potência e como exercícios que a gente precisa fazer até no nosso universo interior, para que a gente tenha coragem, ou para que a gente tenha momentos de recolhimento, ou para que a gente tenha momentos de força. Então tudo isso vai trazer simbologias que vão nos alimentar nesse sentido, de resgatar essas forças dentro da gente. Tem um outro que eu gosto bastante, esse daqui, que são os grandes mestres da humanidade. Esse livro ele não é muito profundo na simbologia, mas ele tem também algumas palavras-chave. Chama o Tarô dos Grandes Mestres, esse daqui. Ele trabalha com algumas palavras-chave e, na verdade, ele vai trazer personagens, Madre Teresa de Calcutá, de várias culturas, de várias Maria, né? Então, dentro da simbologia de quem foi, e aí o livro ele não traz muita referência, mas eu sempre faço um exercício no sentido de se aquele mestre apareceu para mim naquele momento, é importante eu ir lá e conhecer um pouquinho da história dele. Então eu tento pesquisar mesmo por fora da referência do livro, quem foi aquele mestre, como ele viveu, quais eram os ensinamentos, porque provavelmente aquilo está me reconectando com aquela sabedoria daquele momento. Então é bem interessante. Tem vários, Krishna, Cacique Pena Branca, olha que linda essa carta, né? Então esse livro realmente ele não ajuda muito, deixa muito a desejar no sentido de contar mesmo. Eu acho que poderia ser mais profundo, no sentido de contar a história desse mestre, trazer uma referência um pouco mais aprofundada, mas ele acaba indo mais pro lado de ter cartas que trazem essas referências e que a gente acaba, no sentido de se interessar, precisando aprofundar esse estudo. Então esse é um que eu gosto bastante também. Geralmente quando eu tiro só uma carta, eu falo qual mestre precisa se comunicar comigo para eu poder ter uma referência de sabedoria para algum momento. E aí eu faço essa utilização. Tem um outro tarô que eu gosto bastante, que são as mandalas. Mandalas, a gente precisa fazer um vídeo também falando só sobre mandalas para entender a força que é uma mandala. Mas ele é lindo. Quando eu vi também a primeira vez, eu me apaixonei nesse tarô. Depois eu vou deixar a referência no vídeo. Eu tenho o livrinho dele aqui, ó. Os 32 Caminhos de Sabedoria. Aí essas são algumas das mandalas que aparecem. E aí cada mandala tem um número, e aí pelo número você localiza lá no livrinho qual que é a referência, né, do que se trata essa mandala, o que que ela ativa. E a mandala também vai ser uma simbologia como essa até que eu tenho aqui atrás de mim, que vai trabalhar a ativação de processos energéticos. E aí vai ter a cor, o formato, toda a simbologia dentro da mandala que vai trazer alguma referência. Esse daqui geralmente precisa do livrinho, mas tem os números, tá vendo? Você precisa do livrinho para poder entender do que se trata. E aí você pode também trabalhar no sentido de tirar sem olhar, ou eu gosto muito de espalhar quando eu vou tirar com alguém, assim, de espalhar todas as cartas, porque as mandalas vão ativando processos nas pessoas, e aí a pessoa olha aqueles símbolos e escolhe 2, 3 cartas que mais chamam a atenção dela, e a gente faz a leitura da ordem que é feita essa tiragem
Geralmente, quando são 3 tiragens, a gente está olhando o processo um pouco mais passado, presente e futuro. Né? Então, a gente faz uma ordem assim, como se fosse um processo mesmo, um caminhar, de onde a pessoa está vindo, onde que ela está, para onde ela está caminhando. Né? E aí você tem orientações, como se fossem conselhos dessas mandalas. São bem bonitos os conselhos e as imagens são maravilhosas. Dá vontade de fazer um quadro, assim, né? Com todas as mandalas. Falando de mandala, tem esse outro tarô, que ele também é de mandalas. Esse eu acho que eu vou ter que ver o nome. Eu até achei ele na internet esses dias. Aqui ele tá só como oráculo das mandalas. Ele vem inclusive numa caixinha de madeira. Mas eu achei ele pra comprar esses dias na internet. Esse daqui eu ganhei de presente de um amigo muito querido. E aí ele tem um outro formato de tiragem, né? Também são mandalas, uma mais linda do que a outra. Só que atrás ele fala já direto na carta do que se trata essa mandala. Ele dá um nome para cada mandala, por exemplo, mandala da transformação. E aí ele tem como se fosse uma orientação, né? Que ele vai explicando do que se trata essa mandala, o que essa mandala está trazendo para sua vida naquele momento. E é um processo bem bonito, bem forte e reflexivo. Eu não sou muito chegada em cartas que já trazem no verso uma orientação, porque algumas são muito soltas e eu acho que perde um pouco na profundidade. De tarô que tenha essa informação nas costas, assim, esse foi o único que eu tive a experiência de conexão e de contato e achei muito profundo. O estudo que tem em cima de cada mandala e essa orientação que tem de cada uma é muito profunda. Então esse é um que eu tenho um carinho bem especial, ele fica no meu altarzinho e sempre que eu tô precisando dar uma reconectada, eu vou lá, tiro uma carta, faço a leitura e vou retomando esse processo de onde eu preciso me atentar naquela caminhada daquele dia ou daquele processo. Então é bem interessante também ter um desse. Então, se eu pudesse recomendar no primeiro momento, vai pelo Osho, vai pelas deusas, e esse dessa mandala é maravilhoso para poder começar. Conforme você vai se apropriando do processo, aí você vai entendendo qual que é o tarô que melhor funciona para você, como ferramenta para você tirar para outras pessoas, e você vai entrando nesse universo. Como eu falei, a gente vai fazer um próximo vídeo explicando como fazer a limpeza do seu tarô, como fazer um processo de ativação da energia, de consagração desse tarô e de limpezas, porque tem a limpeza inicial, quando você acaba de receber esse tarô, seja comprado ou seja ele como um presente, e para momentos que você, depois de utilizar, depois de fazer uma consulta, você também precisa ir fazendo a manutenção desse processo de limpeza. Sou Silméria Gonzaga.